Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 8, que nos diz assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. O Senhor dá uma ordem a Moisés. E Moisés diz a Josué que logo após a sua morte, ele que tomará a liderança do povo. E essa era uma grande responsabilidade, mas Moisés tinha sido direcionado por Deus para dizer isso a Josué, para entregar este cargo na mão de Josué. E Josué enfrentou muitos desafios ao longo da sua caminhada, mas em todos os desafios Deus esteve com ele. Mas não significa que ele não se acanhou, que ele não sentiu medo. Um dos seus maiores desafios foram as muralhas de Jericó, onde o Senhor disse a Josué que juntamente com o povo ele teria que dar voltas durante 7 dias na cidade. Josué achou estranho, mas mesmo assim ele cumpriu porque ele confiava no Senhor. E no 7º dia os israelitas gritaram tão alto que os muros caíram. E se você for estudar essa passagem, você vai se surpreender com o poder de Deus. Lá em Josué, no capítulo 1 e no versículo 9, nos diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor, ele sabia que Josué ele era ser humano e que ele podia sim passar por suas inseguranças, por seus medos, porque ele ainda estava sendo aperfeiçoado. Ele estava sendo aperfeiçoado na responsabilidade que o Senhor entregou na mão dele. Chegariam dias que Josué precisaria prevalecer com a sua fé para confiar na palavra do Senhor e cumprir aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Eu só quero dizer uma coisa a você: seja forte e corajoso. Não se desanime, não se acanhe diante da dificuldade, diante do problema, diante da luta e da batalha. O Senhor, ele entregou uma grande responsabilidade na sua mão, porque ele sabe que você vai conseguir cumprir. Ele sabe que você vai obedecer à voz dele e ele sabe que você é capaz. Mas ele também sabe que você pode sentir medo diante da responsabilidade, que você pode sentir medo diante do problema, que você pode ter insegurança diante daquilo que o Senhor te trouxe. Mas ele sabe também que você é capaz, porque foi ele que entregou isso na sua mão. Então não se acanhe. E eu sei que é muito difícil a gente falar principalmente do medo, porque o medo ele é como se fosse um ladrão. Ele rouba a nossa esperança, ele rouba a nossa confiança, ele rouba tudo que a gente tem e só deixa em nós a desconfiança, o receio, a dúvida. O medo, ele é muito cruel, mas o Senhor, ele é sabedor de todas as coisas e por isso que ele diz em Deuteronômio 31, no versículo 8, que ele está conosco, que ele não nos deixará, que nós não ficaremos desamparados e que nós não precisamos temer, porque se nós temos o Senhor, então nós temos tudo o que precisamos para continuar. E sabe de uma coisa? Quando eu escrevi esse devocional, eu senti Deus falando muito comigo, porque eu me coloquei no lugar de Josué. Eu entendi que eu tenho uma responsabilidade que o Senhor entregou a mim. E que mesmo que eu sentir medo, eu devo confiar e nunca me esquecer que o Senhor está comigo, que o Senhor não vai me deixar desamparada e que o Senhor, ele compreende que ele está me aperfeiçoando e que o medo nada mais é do que um processo e um processo que me fará crescer, que me fará amadurecer na presença do Senhor. E sabe, é muito difícil me colocar aqui e falar para você sobre algo que eu também passo, que é o medo. Justamente quando eu estava orando, há algumas semanas atrás, eu perguntei ao Senhor: meu Deus, o que eu vou falar no meu devocional? E eu estava orando, e eu estava chorando, e eu disse ao Senhor que eu sentia medo. Eu sentia medo, eu sentia medo, eu sentia medo. E eu não ia saber como reagir, eu não ia saber como continuar, e que se não fosse a mão do Senhor, eu ia desistir. Porque quando o medo vem, ele coloca uma pressão enorme na gente. A partir do momento que a gente se entrega para o medo, que a gente se entrega e a gente se torna vulnerável, o inimigo ele usa isso como uma armadilha para desestabilizar a nossa mente. E eu orei e eu falei bem baixinho para o Senhor. E foi no momento dessa oração que veio uma voz na minha cabeça e me disse assim:
Fale sobre o medo. Fale sobre o medo. E aí eu comecei a ficar intrigada durante toda a semana, aquilo começou a passar pela minha cabeça, porque eu tinha assim até um devocional já anotado sobre outro assunto que eu ia falar, eu já tinha tudo preparado. Mas o Senhor, Ele queria que eu falasse sobre o medo. Ele queria que eu falasse sobre a minha própria ferida. Eu disse, meu Deus, como que eu posso falar de um assunto se eu não sou o exemplo dele? Como que eu posso falar de medo para as pessoas se eu tenho medo? Como que eu posso falar de insegurança se eu tenho as minhas inseguranças, Senhor? Mas eu entendi que o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. E eu me senti como Josué nesse momento, com uma grande responsabilidade, e vim aqui falar para você sobre o medo. O Senhor conhece os seus medos, assim como Ele também conhece os meus. Ele conhece as suas inseguranças e Ele conhece o seu limite. O Senhor sabe até onde você consegue ir e até onde você vai aguentar ir. Então só entrega tudo nas mãos do Senhor e confia que se Ele te deu uma responsabilidade, é porque Ele vai te abençoar diante daquilo que Ele deu na sua mãos. E entenda, use o medo não como seu maior inimigo, use as suas inseguranças não como a sua maior fraqueza, mas use isso como uma possibilidade de você crescer nas mãos do Senhor. Use a sua fraqueza como uma forma de se você fortalecer. Eu sei que isso é muito confuso de falar, usar a minha fraqueza como meu ponto mais forte. Sim, faça isso. Porque quando você começar a ver a sua fraqueza como uma possibilidade de você crescer, quando você começar a ver a sua fraqueza como uma possibilidade de você se fortalecer, aí as coisas vão começar a mudar na sua vida. Porque o inimigo, ele nos observa, como eu já disse aqui em muitos devocionais para vocês. Ele nos observa e ele vê como a gente vai reagir diante das coisas que ele vai jogar para cima da gente. Então ele vai jogar armadilhas, ele vai jogar indiretas, ele vai jogar diversas coisas. E ele vai esperar um momento em que a gente vai cair naquilo. Então, se a gente não tiver atento às estratégias do inimigo, ele vai vir principalmente através do medo e da insegurança. E sabe, o medo, a insegurança, a ansiedade, tudo isso faz parte do processo. Claro que para uns é de uma forma e para outros é de outra forma. Mas todos passam pelo processo. E às vezes o processo é mais longo para mim, mas ele não é tão longo para você. Ou ele é mais longo para você e não é tão longo para mim. Mas ele é no tempo de Deus. Então eu venho aqui, uma pecadora, uma pessoa que sente medo, uma pessoa que tem insegurança, uma pessoa que chora e uma pessoa que já até questionou a Deus. Eu venho aqui, eu sou imperfeita, eu sou cheia de falhas e eu reconheço isso. Mas eu venho aqui porque eu estou usando o meu medo, a minha insegurança e a minha fraqueza como uma forma para te fortalecer. Eu estou usando aquilo que me machuca, aquilo que me deixa fraca, aquilo que me desanima, aquilo que me deixa para baixo, para poder te fortalecer e te dizer, eu sinto mesmo que você, eu compreendo o que você sente, mas eu sei que o Senhor, Ele está conosco. Eu sei que o Senhor, Ele vai na frente e Ele sempre está nos dizendo que devemos ser fortes e corajosos. Porque o Senhor, Ele sabe que isso é só um processo, Ele sabe que isso é só questão de tempo nas nossas vidas. Então hoje eu uso a minha fraqueza, eu uso o meu medo, eu uso a minha insegurança para te fortalecer e para te dizer, não temas e nem desanimes, porque o Senhor, Ele não te deixará desamparado. Não fique no lugar de decepção, não fique no lugar de medo e no lugar de insegurança, porque o Senhor, Ele é com você. Assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué em toda a sua trajetória. Você só precisa obedecer e ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente começa a obedecer e seguir os caminhos que o Senhor ordena a nós que devemos seguir, as coisas começam a fluir na nossa vida. E o medo, ele começa a sair, ele começa a ir embora, ele começa a desaparecer. Mas não veja o medo como algo terrível na sua vida. Não veja o medo como uma forma de você parar. Veja o medo como uma possibilidade de você crescer, como uma possibilidade de você continuar. E sempre lembrando que você é ser humano. E que o Senhor compreende isso, e que o Senhor, Ele tem ideia disso, e que o Senhor, Ele é sábio, e que Ele sabia que você passaria por isso, e que Ele não ia te impedir de passar por isso, porque isso faz parte do seu processo, porque isso faz parte do seu crescimento. Sim, o medo, ele vem do inimigo para poder colocar coisas sobre nossa vida, mas não veja o medo como seu maior inimigo.
Veja o medo como uma forma de você continuar. Veja o medo como uma forma de você prosseguir. Olhe para o seu medo e diga, eu escolho obedecer, assim como fez Josué. Olhe para o seu medo e diga, eu escolho confiar, assim como fez Josué. Olhe para o seu medo e diga, eu escolho erguer a cabeça, porque o Senhor diz que Ele está comigo e que eu não devo temer, porque Ele não me deixará desamparado. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. E não se esqueça, o medo ele não te torna uma pessoa ruim, ele não te torna uma pessoa fraca, ele não te torna uma pessoa menosprezada e humilhada. O seu medo é uma coisa pequenininha para o tamanho do seu Deus. Então sempre se lembre disso e use o seu medo como uma forma de você se fortalecer e de você crescer na presença do Senhor. Mais uma vez eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima!